Então, vamos hoje falarmos sobre a classificação das sociedades. Então, qual é a natureza da atividade e qual é a classificação que eu tenho aí das sociedades? As sociedades são classificadas em sociedade empresarial, em sociedade simples, em sociedade de pessoas, em sociedades de capitais, em sociedades não personificadas e sociedades personificadas, e as sociedades regulares e as sociedades de fato. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma. A sociedade empresarial é aquela que exerce atividade econômica organizada e profissional, voltada para a produção de bens e serviços. Aí, uma sociedade empresarial. A sociedade simples, aquelas que não são registradas na junta comercial, são as que exercem atividade simples, ou seja, as exercidas por profissionais intelectuais, artísticos, cientistas, literários, a menos que inserissem em uma atividade empresarial, como já foi dito em aulas anteriores. Agora, isto é quanto à natureza da atividade. Então, quanto à natureza da atividade, ela pode ser sociedade empresarial e sociedade simples. Agora, quanto à importância dos sócios ou do capital na constituição dessa sociedade. Quando se trata de sociedade de pessoas, neste caso, a qualidade dos sócios são as características pessoais. São mais importantes do que a contribuição de cada um deles, tá? Que se obriga. Por exemplo, sociedade simples, aí é sociedade de pessoas. Agora, quando eu tenho sociedade de capital, que é a sociedade de capitais, na verdade, nesse caso, a contribuição dos sócios para o capital social é mais relevante do que a qualidade do próprio sócio. Então, a sociedade anônima, por exemplo, a comandita por ações. Então, essas sociedades de capitais, a interferência do sócio é irrelevante. Por quê? Porque é uma sociedade anônima, eu vou comprar ações, tá? Então, quem vai cuidar dessas ações é o presidente dessa sociedade anônima. O que importa é o capital da pessoa. Agora, quando eu crio uma sociedade de pessoa, o importante é a pessoa e não mesmo o capital que ela integra. Claro que ela tem que integrar o capital, mas a grande importância é o trabalho contínuo, diário, diuturno do sócio. Então, é quanto a importância desse sócio do capital. Então, quando eu trato de sociedade de pessoas, é que eu estou dizendo que a importância é a pessoa, é o sócio, para estar ali trabalhando, sociedade simples. Agora, quando eu estou dizendo de sociedades de capitais, a importância é o capital, que a pessoa integra o capital e não precisa de estar ali envolvido. Tá? E quanto à aquisição da personalidade jurídica, quando eu falo da personalidade jurídica, eu estou falando de sociedades não personificadas e sociedades personificadas. As sociedades não personificadas são sociedades sem personalidade jurídica. Tá? A sociedade em comum, a sociedade em conta de participação. E as sociedades personificadas possuem personalidade jurídica em todas as demais. Então, eu tenho aí aquisição de personalidade jurídica, que hoje pode ter sociedades não personificadas e sociedades personificadas, e são sociedades em comum, que é as sociedades irregulares e as sociedades de fato. As sociedades irregulares possuem documentos escritos, mas não registrados na junta comercial, e a sociedade de fato, que são sociedades sem ato constitutivo escrito, tá? Mas então tem sociedades irregulares, que na verdade possuem documentos escritos, mas não registrou, enquanto as sociedades de fato, ela existe, porém eu não registrei ela na junta, tá? Mas existe de fato. Então, nesses casos, a sociedade existe, porém não tem personalidade jurídica. Isso que a gente tem que ter. Essas sociedades irregulares e as sociedades de fato, nesses casos, a sociedade existe, tá? Porém não tem personalidade jurídica distinta de seus sócios. Há uma confusão aí entre os sócios e a própria sociedade, dos sócios membros que constituem essa sociedade. Assim, os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, que é diferente quando eu tenho uma sociedade registrada. Então, eu tenho aí, assim, os sócios respondem solidária e ilimitadamente nessas obrigações sociais, quando se trata de sociedades irregulares e sociedades de fato. Tá? E, além disso, a sociedade em conta de participação. Nessa sociedade, existem dois tipos de sócio, nessa sociedade em conta de participação, que é o sócio oculto e o sócio ostensivo. Tá? Então, quando eu tenho uma sociedade em conta de participação, eu vou ter um sócio oculto. Quem que é? Participa apenas dos resultados, esse sócio oculto. Tá?
não responde perante terceiros, somente perante o sócio ostensivo. E, além disso, não pode tomar parte das relações de ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente. Então, o sócio oculto, ele tem essas particularidades que não participa apenas dos resultados, tá? E não responde perante terceiros e não pode tomar parte nas relações dos ostensivos com terceiros. E o sócio ostensivo é quem, de fato, exerce o objeto social em nome individual ou sua exclusiva responsabilidade ilimitada, tá? Como exerce o objeto social, obriga-se perante terceiro, esse sócio ostensivo, e sua falência vai acarretar dissolução mais a liquidação. Então, quando eu falo de sociedade em conta de participação, eu estou dizendo de sócio oculto e sócio ostensivo, tá? Então, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios, tá? Quando eu estou tratando aí de uma sociedade em conta de participação e eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica a essa sociedade que a gente chama de sociedade em conta de participação. Okay? Agora, a aquisição de personalidade jurídica pode ocorrer de duas formas. Tá? Então, quando eu vou fazer uma aquisição de personalidade jurídica, criar uma personalidade jurídica, ela pode ocorrer de sociedade empresária e de sociedade simples. Tá? Então, quem que é a sociedade empresária? Se a atividade desenvolvida pela sociedade for empresarial, a personalidade jurídica será obtida com a inscrição dos atos constitutivos lá no Registro Público de Empresas Mercantis. Tá? Então, eu estou criando uma sociedade empresária. Tá? Aí já tivemos aí as aulas anteriores, falando quem pode ser empresário e quem não pode ser empresário. Quem tem seus impedimentos e quem não tem. E a sociedade simples, se a atividade for de profissional intelectual, salvo for um elemento de empresa, a inscrição dos atos constitutivos vai ocorrer no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, quando eu tenho uma sociedade empresária, eu registro, lá tem um Registro Público de Empresas Mercantis. E quando eu tenho uma sociedade simples, que é uma sociedade intelectual, por exemplo, de profissionais intelectuais, engenheiro, médico, exceto advogado, que o advogado ele registra na OAB, eu vou registrar no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tá? Agora, claro que se eu sou engenheiro e vou montar uma construtora, aí eu tenho uma sociedade empresária, mas se eu for um engenheiro de prestação de serviço de engenharia, eu tenho uma sociedade simples. Aí eu vou registrar lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Bom? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre autonomia patrimonial.